amadas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu não sei se vocês observaram, mas nos dois últimos vídeos nós fizemos esse compartilhar da palavra. E eu assim achei muito proveitoso, muito gostoso de compartilhar com você a palavra de Deus, porque é uma forma de nós nos edificarmos como mulheres que desejam ser segundo o coração de Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre lições de um pescador. Está disposta a aprender lições com um pescador? Pois é isso que nós vamos fazer hoje. E nós vamos ler na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 28, que diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Essas lições de pescador nós vamos aprender com a vida de Pedro e com esse episódio que é tão falado. E muitas vezes a gente foca apenas no fato de Pedro ter afundado. Pedro foi um homem que não desenvolveu a sua fé. Mas vamos pegar outros pontos sobre essa situação para aprender com esse pescador coisas preciosas para a nossa vida. A primeira coisa que nós observamos é que Pedro, quando vê Jesus caminhando sobre as águas em meio a uma violenta tempestade, ele olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, deixa que eu vá até você, ou seja, deixe-me ir até onde você está, sabendo que eu estou num barco e que o que tem fora do barco é água e que isso não tem possibilidade de acontecer. E Jesus olha para Pedro e diz: venha. A primeira lição que nós vamos aprender com esse pescador é que quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, nós podemos fazer coisas impossíveis. Impossíveis de acreditar, impossíveis de crer com os nossos próprios olhos. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí, ordena que eu vá ao teu encontro. Mas ele ficou aguardando a direção que Jesus iria dar, o que Jesus iria dizer. Se Jesus tivesse dito: não vou fazer isso, fique aí onde você está, Pedro deveria ter ficado onde estava. Mas Jesus olha para Pedro e diz: vem. Quando Jesus diz a Pedro: vem, Pedro tem em seu coração fé. Fé para tirar o pé de dentro do barco e colocar sobre as águas. Pedro era pescador de muito tempo. Pedro sabia que pela lei natural, quando você coloca o pé na água, você afunda. Mas naquele momento específico, Pedro se encheu de fé e se segurou na palavra que Jesus liberou para ele. Venha! Então Pedro tira o primeiro pé do barco, Pedro tira o segundo pé e Pedro começa a caminhar pelas águas. Veja o que diz o verso 29. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro não só fez menção de sair, ou quando ele saiu, imediatamente ele afundou. Não, Pedro andou sobre as águas. Pedro fez o que é impossível de ser feito porque ele estava confiado na palavra que tinha sido liberada para ele. Minha amada, quando Deus liberar uma palavra para você, quando você estiver lendo a Bíblia e você sentir a direção de Deus sobre algo na sua vida, se aproprie dessa palavra e ande em conformidade com essa palavra. Porque se Deus disse, faça, faça. Porque ele garante, foi ele que disse. Nós observamos que Pedro foi um dos discípulos que era o discípulo do tudo ou nada. Pedro sempre foi assim, bem impulsivo, mas ele também era pronto a obedecer às ordens de Jesus. Você lembra do episódio quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, que Pedro diz: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar.
E Jesus disse que aquele que ele não lavasse os pés não tinha parte com ele. Ele diz, não, então me lava por inteiro. Pedro era cheio de impulsividade, o seu temperamento era assim, Jesus o amava por isso. Mas, minha amada, Pedro sempre foi pronto a obedecer Jesus. Quando ele chega diante de Jesus e fala sobre os impostos, ele não chega nem a falar, Jesus já sabe o que tinha acontecido, e Jesus diz, Pedro, vai, pesca um peixe, abre a boca do peixe, que lá você vai encontrar dinheiro para pagar o meu imposto e o seu imposto. E o que é que Pedro faz? Como, Senhor? Como que eu vou pescar? Como que vai ter dinheiro na boca de um peixe? O senhor não sabe que eu sou pescador há tanto tempo. Não, Pedro não faz isso, amada. Pedro abre a porta, sai em direção, pega a sua varinha de pescar, pega o peixe, abre a boca do peixe, tira a moeda e paga o imposto, porque ele cria naquilo que Jesus falava para ele. Seja assim também, crê naquilo que Deus fala para você, não importa a situação, não importa que as pessoas digam isso é um absurdo, isso é impossível acontecer. Se Jesus falou, ele garante. Tome posse da palavra do Senhor para a sua vida. Aquilo que Jesus libera para você é seu. Mas a lição de Pedro não para por aí. Nós vemos que quando Pedro começa a andar sobre as águas, a gente observa que ele afunda. Pedro anda um pouco e de repente Pedro começa a afundar. Mas se você observar o que o versículo diz, por que Pedro afundou? Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Minha amada, quando nós tiramos os olhos de Cristo e começamos a olhar as circunstâncias que nos cercam, é fato que nós iremos afundar. Aquilo que nos garante andar sobre as águas, caminhar no impossível, é manter os nossos olhos fixos em Jesus, obedecendo o seu chamado, independente do que as circunstâncias mostram. Muitas vezes Jesus pode dizer para você que Ele está com você em uma determinada situação e que você vai vencer essa situação. E você acha que quando o Senhor libera essa palavra para você, isso vai acontecer assim. E nem sempre é assim. Muitas vezes, entre a palavra liberada e a execução, o cumprimento do que Deus falou, vai levar um tempo, vai levar um processo. E é nesse percurso do processo que você tem que se manter firme, olhando para Jesus, para aquilo que Ele te disse, e você vai continuar caminhando sobre as águas. Mas se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o que está acontecendo à sua volta, que nada está mudando, que as coisas às vezes até estão parecendo piorar, você vai afundar. Nós vemos em outro episódio na vida de Pedro, quando ele está junto com Tiago e João e eles presenciam a transfiguração de Jesus, eles são tomados por medo. O medo é um sentimento e muitas vezes pode ser um espírito que vai te paralisar, que vai impedir que você cumpra aquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida. Não seja dominada pelo medo. E sabe qual é o antídoto, minha amada, para o medo? É a fé. É continuar com os olhos fitos em Jesus. É continuar sabendo que o que Jesus diz não falha, que Ele vai cumprir na sua vida o que Ele falou, que não importa o tempo que demore, que não importa a circunstância que você esteja enfrentando, o Senhor é com você e Ele vai fazer com que a palavra dele seja eficaz na sua vida. E o terceiro ponto que nós vemos nesse episódio da vida desse pescador é que, depois de andar um pouco sobre as águas, tirar os olhos de Jesus e afundar, ele clama. Ele diz, Senhor, socorre-me, salva-me. A terceira lição que Pedro nos ensina é que mesmo quando, por alguma razão, tiramos os olhos de Cristo e começarmos a afundar, ainda há chance e possibilidade de salvamento e livramento da parte de Deus. Você só precisa clamar a Jesus. Quando Pedro começou a afundar e disse, Senhor, salva-me, Jesus não ficou ali olhando para ele e dizendo, eu salvar você? De forma alguma. Eu mandei que você viesse até mim, eu não mandei que você olhasse para as circunstâncias, eu não mandei que você tivesse medo, agora que você afundou, você vai afundar até morrer. Jesus não fez isso com Pedro e não vai fazer isso com você. Ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe que nós somos frágeis, mas ele sabe que quando nós nos voltamos para ele, ele sempre vai estar com a mão pronta para nos resgatar. E o importante de você observar nesses versos que nós lemos
é que Pedro, quando começa a afundar, ele tem uma ação. Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando Jesus estende a mão para segurar a mão de Pedro, como você acha que estava a mão de Pedro? Você acha que Pedro estava com as mãos para baixo? É claro que não. Quando Pedro clama para que Jesus o salve, Pedro estava com as mãos para cima, clamando: Senhor, salva-me. Jesus, ele vai estender a mão para te salvar quando as tuas mãos estiverem erguidas para ele, clamando por esse salvamento, clamando por esse livramento. Jesus não vai condenar a sua falta de fé, ele vai te instruir. Ele vai dizer a você, como ele disse a Pedro: homem de pequena fé, porque você duvidou. Mas isso não significa que Jesus deixou de salvar Pedro. Jesus vai te levantar quando você afundar, mas ele vai dizer: filha, porque você duvidou? Eu liberei a palavra para você, eu disse para você vir, era só você continuar olhando para mim. Não importa o tamanho da onda, a força do vento, não importa, olha para mim e vem. Mas não tem problema, filha, você afundou, eu estou te resgatando, eu estou tirando você dessa situação, mas tenha fé, aprenda a exercitar a sua fé. Minha amada, Jesus, ele deseja que nós creiamos naquilo que ele nos diz e que vivamos baseada nessa fé. Então Pedro nos dá essas 3 lições. A primeira lição é: quando ouvimos e obedecemos a voz de Deus, somos capazes de fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. A segunda coisa é: quando tiramos os olhos de Jesus, as circunstâncias nos dominam. E a terceira lição é: quando começamos a afundar, se clamarmos o nome de Jesus, seremos salvos. Que você pegue essas 3 lições e possa aplicá-las em sua vida a partir de agora. Minha amada, não tema. Busque em Deus a direção, o direcionamento que você necessita na área que você está precisando. E quando Ele disser venha, simplesmente vá. Não olhe para as circunstâncias, porque elas vão tirar você do foco. Mas creia que se isso porventura acontecer, o Senhor não vai te desprezar. Muitas mulheres, quando falham com o Senhor, elas tomam a postura de não querer mais se voltar para Ele porque se sentem envergonhadas. Elas pensam: eu falhei, o Senhor não me ama mais, Ele confiou em mim, eu fracassei, eu não consegui exercer bem o meu ministério na igreja, eu não consegui fazer o que Ele esperava que eu fizesse, então eu vou ficar aqui. Minha amada, não é isso que Jesus quer de você. Ele quer que você se levante e diga: Senhor, socorre-me, eu estou aqui, eu errei, eu falhei, mas eu preciso de Ti. Concede-me a chance de sair dessa situação para que eu aprenda a ter fé. E o Senhor vai te dar essa chance e Ele vai continuar te ensinando a caminhar como uma mulher vencedora que Ele deseja que você seja. Eu espero muito que essa palavra tenha falado ao teu coração. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu fico tão feliz. Se você soubesse como é bom quando você comenta no vídeo, você não tem noção. Porque a gente prepara o vídeo com tanto carinho. Eu sempre penso, quando eu coloco a câmera aqui para falar com vocês, eu não estou apenas colocando uma câmera, eu estou aqui para transmitir para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E é tão bom quando você me dá esse retorno, quando você diz: olha, estou aqui, eu estou assistindo, Deus falou comigo, eu gostei. Isso é tão animador, você não tem noção, é precioso. É você sendo boca de Deus na minha vida, porque muitas vezes vocês às vezes não podem saber disso, mas muitas vezes é tão difícil chegar aqui para gravar um vídeo. Você não sabe as lutas e as batalhas que são travadas para estar aqui. Muita gente acha que esse negócio de ser youtuber é coisa fácil. Eu não sei das outras pessoas, as que fazem outro tipo de conteúdo, mas nós que produzimos conteúdo cristão, você não tem noção das lutas e das batalhas que nós enfrentamos para estar aqui. Mas vale muito a pena, porque no meu caso eu sei que o Senhor me chamou para estar aqui, eu sei que o Senhor me chamou para fazer exatamente o que eu estou fazendo, e eu fico muito feliz quando Ele usa alguma de vocês para me dar essa palavra de ânimo, de incentivo, dizer: Deus falou comigo, né? Eu fico tão feliz quando eu escuto, né? Olha, era a palavra que eu estava precisando ouvir, porque isso conforta o nosso coração e nos dá aquele gás de falar: valeu a pena, foi difícil gravar aquele vídeo, mas valeu a pena porque o Senhor cumpriu o seu propósito. Então não vai embora sem deixar o teu comentário, avalie o vídeo, é só você clicar na mãozinha, ó, já
avaliou o vídeo e inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrita. Não te custa nada, você só precisa ter a sua conta no Google e clicar no botão inscrever-se, que você vai estar ajudando, abençoando o nosso canal e também vai ser notificada sempre que um vídeo novo for ao ar. Não esqueça de divulgar o nosso canal, o nosso blog com suas amigas, na igreja, fazendo com que a palavra de Deus se espalhe pelos 4 cantos da terra. Posso contar com você? Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!